É só para deixar claro, é importante também que as pessoas saibam que a Lei 13.994, que alterou a redação do artigo 21 e 22, que permitiu, né, de forma expressa, ela é pré-pandemia, né? Porque muita gente pode Exato. pensar que isso foi feito durante a pandemia justamente para atender a necessidade momentânea, mas não, isso é uma lei que é pensada antes da pandemia e que entrou em vigor durante e que após a pandemia ela vai continuar. E a gente precisa pensar nisso como uma coisa definitiva. Agora já é uma realidade, não é uma realidade só para o período de pandemia. É isso que você está É dizendo exatamente também. isso. Exatamente isso. Veja que a mensagem do deputado Luiz Flávio Gomes ela é de fevereiro de 2019. Quer dizer, em 2019, fevereiro, quer dizer, há mais de um ano, ninguém imaginava que a gente fosse passar por uma pandemia. A aprovação veio agora durante a pandemia, mas veio em boa hora. Acho excelente que a gente esteja tratando realmente de uma lei que alterou a 9.099, mas se pararmos para pensar, Vandinho, essa lei recente, essa lei que modifica a concepção das audiências de conciliação nos juizados especiais, a 13.994 de 2020, nada mais é que uma adequação ao CPC, porque o CPC já está tratando disso desde 2015. Né? Foi só uma Pelo, adequação. O que nós fizemos pelo que foi adequar a regra do CPC à realidade da 9.099. pelo que você falou lá no começo, como muita gente tem resistência, muitos juízes têm resistência e dizem que o CPC não se aplica à Lei 9.099, então acredito que essa lei veio para poder apenas falar, ó, vamos criar aqui os procedimentos virtuais também, vamos autorizar, já que tem uma resistência, porque se todo mundo pensasse igual você pensa, que o CPC se aplica, e como já há essa previsão no próprio CPC dos procedimentos virtuais, nem precisava então da lei, pelo que você está falando. O Wanderson, o problema que existe é o seguinte, não existe na parte civil da 9.099 um dispositivo genérico, como é o artigo 92 da 9.099, que trata da aplicação subsidiária das disposições do Código Penal e do processo penal em relação ao aspecto criminal. Deveria ter uma regra dessa em relação ao aspecto civil, ao aspecto procedimental civil. Não existe. E com base nisso, há uma certa resistência a quem entenda, a quem parta do pressuposto de que o CPC é inaplicável a 9.099. Mas a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, veja bem, vem cá, o juizado especial é um mundo à parte? Não, não é. Nós não somos um mundo à parte, nós somos parte do mundo. E o mundo é o processo como um todo. Então, passou da hora de começar a tratar tudo com essa interligação necessária para justamente evitar essas discussões que nós temos tido hoje em dia. Veja, se nós tivéssemos interpretado, permitido a aplicação do CPC de 2015 a 9.099, nós não teríamos modificação do dispositivo do artigo 22. O projeto do Luiz Flávio Gomes seria totalmente desnecessário. É só verificar, abra lá 334, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Já falava na possibilidade de realização de audiência de conciliação por meio virtual. Quer dizer, trouxemos para 9.099 algo previsto no CPC. Aqui é um outro exemplo, contagem de prazo. Olha quanto tempo que nós resistimos à contagem do prazo em dias úteis na 9.099. Quer dizer, foi preciso alteração por meio de lei. Eu acho que era totalmente desnecessário. Totalmente, absolutamente desnecessário. Né? Eu acho que naquilo que a 9.099 é silente, naquilo que ela é omissa, na realidade a gente tem que aplicar a norma processual procedimental civil vigente. Não, com todo respeito aos que pensam de forma diferente. Se tiver, com certeza, alguém muito vinculado ao surgimento do juizado pode achar isso um absurdo. Mas eu penso que já passou da hora da gente começar a discutir essas situações. Que é uma outra coisa, participação facultativa do advogado. Isso era muito interessante lá em 83. Olha a realidade do Brasil em 83, Wanderson. Olha, se você fizer uma pesquisa, você vai se deparar com um número assustador. Nós tínhamos, em 88, época da Constituição Federal, aproximadamente 380 mil processos novos ano. Hoje são mais de 30 milhões de processos novos por ano. Nós temos 110, 115 milhões de demandas em tramitação. Então, àquela ocasião, com as distâncias que nós tínhamos, era plenamente factível a utilização de acesso sem advogado. Olha, eu penso que
essa norma precisa ser rediscutida, embora tenha a decisão do Supremo declarando a constitucionalidade do dispositivo, mas eu sugiro que façam a leitura do voto do ministro Marco Aurélio, sabe? Isso é muito interessante. Vejam o voto divergente do ministro Marco Aurélio naquela época, que foi declarada a constitucionalidade do dispositivo, que trata da facultatividade de advogado até 20 salários mínimos. E tem uma outra coisa, eu não falo isso para poder piorar o acesso, não. Eu falo no intuito de ampliar o acesso, porque só quem detém conhecimento técnico para tanto é o advogado. Quer um exemplo? Há pouco tempo eu conversava com o escrivão do 4º juizado, André Palhano, grande amigo, meu vizinho. O André me relatou uma coisa que eu fiquei estarrecido. O André recebeu uma ação contra um caixa eletrônico. Sério, o polo passivo da relação processual era um caixa eletrônico. E a gente ficou brincando. Será que o caixa eletrônico vai ser citado por envelope? Porque citado por carta é impossível, né? Por oficial de justiça, imagina o oficial de justiça chegando por caixa eletrônico, ó, se está citado, está aqui a inicial. Quer dizer, isso é um absurdo. O acesso tem que ser de qualidade. E a única forma que eu penso de acessar com qualidade é por meio do advogado. Então, eu sugiro um movimento nacional no sentido de rediscutir, de ampliar o acesso à justiça. Ah, mas você pode dizer o seguinte, a 9.099 diz se a parte precisar, se a parte sentir que há necessidade de advogado, o juiz nomeia. Ora, por que então o processo já não tem início, de certa forma, patrocinado, porque tem conhecimento técnico para tanto, né? Então, é uma posição pessoal. Me desculpem aqueles que pensam de forma diversa, mas acesso à justiça de forma plena, de forma técnica, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Sobre a audiência de conciliação, ainda para a gente mudar de tema, que falta 20 minutos para a gente, só as consequências, eu queria que você dissesse aí, que às vezes a pessoa não está muito familiarizada, se a pessoa não justificar a ausência, qual seria a consequência, tanto para o autor como para o réu? É a mesma regra antiga ou teve alguma inovação? Não, foi mudado, na verdade, foi complementado o artigo 23, né? O artigo 23 anterior, que tratava do não comparecimento do demandado, dizia que o juiz poderia proferir sentença. Na realidade, o que está dizendo hoje em dia, com essa alteração da 13994, é que se o demandado não comparecer ou recusar-se a comparecer ou participar da tentativa de conciliação, o juiz togado vai proferir sentença. É uma complementação. Eu não vejo modificação substancial, porque onde era não comparecendo o demandado, hoje, se ele não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação. Entendeu, Vandim? Acho que foi feita só uma adequação para essa possibilidade de comparecimento virtual. Só isso, dessa tentativa de conciliação não presencial. E tem outro detalhe. É importante, quando se fala nisso também, retornar à regra do artigo 20, que fala da revelia nos juizados especiais. Porque lá no artigo 20, que não foi alterado, permanece como estava, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução, reputar ser verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, né? Salvo, se o contrário, o resultado da convicção do juiz. Então, eu vejo, de certa forma, o 22 atual, aliás, o 23 atual, depois da modificação promovida pela 13994, como complementação daquela regra do artigo 20. Só isso. E se o autor não comparece, não justifica, é cabível a extinção processual, porque também lá o 51 permanece como era. Né? Não houve modificação nenhuma da regra do 51, inciso 1 da 9.099. Pelo menos eu penso dessa forma, sabe? Não, eu penso assim também. Eu acho que, no sentido, seja a audiência presencial ou não presencial, ausente o autor, extinto sem julgamento de mérito, né? Ausente o réu, aplica-se a revelia, não sei que o juiz entenda diferente, e é proferida a sentença de mérito. E eu acredito que eu penso assim também. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho das sessões virtuais, das turmas recursais. Você que é membro lá da terceira turma, né, aqui do Estado, já participou, acho que primeira turma ou terceira? Primeira turma, primeira. Primeira turma. E já participou de algumas sessões virtuais. Inclusive eu, na primeira sessão virtual da primeira turma, eu participei como ouvinte lá, eu deixei o computador ligado e participei. Eu verifiquei todo o andamento da sessão. Durou quase 5 horas, se eu não me engano, 6 horas. Me fala aí como foi sua experiência nessas turmas recursais
E como é que você acha que está sendo tanto a adoção do sistema, se existe um sistema padronizado para todas as turmas ou não? Como é que está funcionando isso? Nós temos lá nas turmas recursais, nós temos seguido uma orientação do CNJ para utilizar aquele WebEx. Tem sido padronizado em relação às turmas recursais, pelo menos agora o CNJ disponibilizou um sistema e é esse que a gente tem utilizado. Agora, qual é a percepção que eu tenho disso? Muito positiva mesmo. E aí eu te dou um dado concreto em relação às sustentações orais. Praticamente nós dobramos a meta, né, sustentações orais. Hoje nós já fizemos 2 sessões, teríamos a terceira ontem, mas houve um problema na publicação da lista, ficou para a semana que vem. Mas o que eu tenho observado é que o número de sustentações orais duplicou, o que é muito bom, que eu acho que é muito positivo, sabe? Então eu vejo uma participação muito mais ativa dos advogados hoje nas sessões virtuais do que nas sessões físicas ou analógicas, como nós fazíamos anteriormente. Agora, as listas são publicadas, as inscrições podem ser feitas, mas, de novo, eu preciso realçar, Wilson, o comprometimento dos servidores das turmas recursais com o sucesso dessas sessões, sabe? Todos eles muito empenhados, sem distinção, todos muito comprometidos, muito preocupados, fazendo o que podem, os presidentes de turmas também, no mesmo sentido, sabe? Na primeira sessão nós julgamos 416 processos, quer dizer, olha a quantidade de processos julgados numa única sessão, e tudo isso... E foram quantas sustentações nesse primeiro dia? Me parece que foram mais de 60 sustentações orais, mais de 60. Então, veja bem, a semana passada não, a segunda sessão, a última sessão que participei na primeira turma, nós tivemos um número menor de processos, mas foram mais de 30 sustentações orais. Então, eu penso que isso vem de forma muito positiva, porque, primeiro, facilita, amplifica. Eu acho que aumenta, inclusive, a publicidade, sabe? A gente fala em publicidade, mas é uma publicidade que de certa forma, realizada dentro de um órgão fechado. A partir do momento que você coloca isso na rede mundial de computadores, você está amplificando, você está potencializando a publicidade do ato. O controle é muito maior, né? Estou vendo até a Regina colocando aqui, anterior à pandemia eram no máximo 11, né? Pois aliás, eram no máximo 110 processos, né, que a gente julgava, quer dizer, 416. Então eu vejo como muito positivo. E, de novo, o sucesso disso deve-se, em grande parte, a todos os servidores da turma recursal, a coordenação, as pessoas da doutora Ana Cláudia, doutor Leonardo, desembargador Fernando Bravin. Wanderson, eu tive a honra de trabalhar com o desembargador Fernando na época que ele era juiz do juizado de pequenas causas em Cariacica. Eu fui conciliador dele lá, isso há muito tempo. Nem existia a 9.099 de 95. Desembargador Fernando, naquela época, juiz de direito, ele fazia audiência com um gravador de fita cassete. Você imagina? Olha a tecnologia que nós utilizávamos naquela ocasião e funcionava, porque justamente o que se visava era dar cumprimento àquela regra de oralidade e de celeridade. Então, na realidade, as coisas funcionavam e funcionavam muito bem, né? Imagina, um gravador com fita cassete, tudo gravado, era oral, o sistema era totalmente oral. E depois, quando havia necessidade, aquilo era degravado, né? Hoje em dia a gente tem sistema de áudio e vídeo, que é muito melhor, tudo gravado em tempo real. A gente está aqui, você está na sua casa, eu estou aqui. Quer dizer, poderia estar em São Paulo, poderia estar fora do Brasil. Então, hoje é muito melhor. Eu acho que o acesso pelo meio virtual é muito... Ele amplificou tudo está amplificado, sabe? A gente hoje consegue ter acesso, ver, visualizar, esbravejar quando for necessário, né? Olha, as sustentações orais são muito importantes porque muitas vezes eu mesmo já modifiquei meus votos várias vezes ouvindo um advogado sustentar a versão do cliente dele. Então, acho que são realmente situações muito válidas. Acho que as sessões virtuais elas deveriam ser mantidas depois que isso tudo passar, mesmo que parcialmente, sabe, que a gente tivesse uma sessão virtual por mês, a gente não deveria perder essa experiência que nós adquirimos agora nesse momento de pandemia. Eu acho muito importante. E para quem não sabe, o procedimento para poder intimar os advogados tem toda uma normatização. Eu achei bem interessante, eu analisei o provimento, fala para até 24 horas antes da sessão, o advogado pode mandar um e-mail para se inscrever, aí entra numa lista, numa ordem cronológica de preferência lá, que é onde
Então, eu acho que está atendendo bem aos interesses da advocacia, eu acho que foi bem positiva a sessão virtual que aconteceu, e a advocacia tem avaliado de forma muito positiva também. Eu visto muitos elogios. As pessoas têm falado para mim de forma muito positiva sobre a forma que está acontecendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Carlos, que me chamou a atenção nas suas palavras, a questão da publicidade. As sessões, elas são realizadas através do Cisco, que tem uma limitação de 100 usuários, eu acho, ao mesmo tempo. Pelo menos nesse particular. Eu não sei se você sabe, existe alguma forma de transmissão externa via YouTube, para aquelas pessoas que não fizeram a inscrição, não têm o link, possam assistir em tempo real, ou mesmo no Facebook? Tem alguma previsão disso? Na verdade, hoje, nós temos já, não sei se está sendo aplicado, mas isso pode ser aplicado, há mecanismos que replicam dessas plataformas para outras. O tribunal já tem feito isso. O tribunal tem utilizado uma plataforma e isso tem sido replicado por YouTube para que qualquer pessoa possa assistir. Eu acho que se porventura não estiver sendo utilizado, é só questão de adequação. É porque como é tudo muito recente, sabe, Wanderson? É quase um processo de experiência, quase um processo experimental. Mas a tendência aqui no futuro seja isso, é que a gente utilize a plataforma e essa plataforma conectada em outras plataformas para que haja uma interoperabilidade, essa é a expressão correta, para que qualquer pessoa de qualquer plataforma que faça transmissão em tempo real tenha acesso. Aí sim, nós vamos ter a total publicidade do ato, né? E, inclusive uma publicidade amplificada, muito maior do que a publicidade que nós temos hoje. Embora tenhamos uma limitação, talvez pela própria estrutura da plataforma, mas repare que esta limitação, na verdade, muito mais pessoas podem estar presentes do que se a gente fizer a sessão no ambiente lá da turma recursal, que o espaço é muito menor. Quer dizer, então, embora haja uma limitação virtual, mas esse espaço ele é muito maior do que o espaço físico, né, para a realização das sessões. Mas penso que vai chegar um momento que a gente vai conseguir realmente utilizar a plataforma com interoperabilidade para outras, transmissão em tempo real para tudo, né? Inclusive para o Instagram. Né? De repente, imagina um Instagram da própria turma recursal, do colegiado recursal, transmitindo em tempo real. Isso é possível. É só mesmo fazer as devidas, digamos lá, os devidos upgrades, né, no sistema para que ele possa transmitir para essas diversas plataformas. Mas aí, fica aí a ideia, né? Fica a ideia, eu acho excelente. Isso é uma questão, eu estou te perguntando isso porque já me questionaram algumas pessoas, até porque tem advogados que eles não têm o desejo de fazer sustentação oral, mas eles querem acompanhar o julgamento, até mesmo para ver como é que funciona. E eles falaram, poxa, mas eu não fiz a inscrição, eu não tenho o link, eu não consigo assistir. Seria muito interessante, até em atenção aos princípios da publicidade, previsto tanto no CPC quanto na Constituição Federal, isso ser de forma ampliada, né? A transmissão ser replicada. E eu sei, pelas minhas pesquisas de internet aqui, que através do Cisco você pode replicar hoje pelo Facebook Live. E eu acho que ainda está sendo feita uma parceria com o YouTube, que o YouTube eu acho que faz somente o Zoom hoje. O TJ, que nas sessões dele, tanto do Pleno quanto das câmaras cíveis, ele transmite, está fazendo pelo aplicativo Zoom, e o Zoom replica no YouTube. Então, todo mundo tem acesso e assiste em tempo real. A gente tem mais 9 minutos aqui. Eu só queria conversar com você mais um pouquinho sobre essa questão das turmas recursais e uma questão... A Regina está... Só uma pergunta boa. A Regina está falando aqui sobre a questão das publicações. Você sabe se as publicações, as decisões vão ser feitas no diário ou vão ser feitas via PJE agora no sistema? Como é que está sendo isso? Você sabe disso? Olha, eu acredito que alguma questão vai ser publicada no Diário da Justiça. Você tem que olhar exatamente os termos da resolução do TJ. Eu não lembro exatamente como foi redigido, Wanderson. Mas, salvo erro, lá naquela resolução, há, inclusive, a forma em que os prazos terão fluência natural. Parece que em relação a sistema virtual, eu não lembro exatamente como que ficou isso. Eu confesso a você que eu não vi. Se vai ser publicado, a Regina está dizendo que vai ser sempre no Diário da Justiça. No diário. Né? Isso é muito bom.
talvez para que todos tenham ciência disso de uma maneira mais clara. Até porque é decisão colegiada também, né? Realmente talvez seja melhor no Diário da Justiça. Mas eu preciso ver a resolução, porque eu não lembro. É porque a gente se depara com tanta norma, com tanta normatização em tão pouco tempo, que realmente chega um ponto que a cabeça confunde. Imagino, verdade. Uma coisa que eu vi na prática acontecendo, eu achei muito dinâmica a sessão virtual. Eu achei vocês conversando entre si, e quando eu percebi que o advogado tinha algum problema de conexão, por exemplo, não saiu o áudio, muitas vezes o presidente da turma, no caso do Dr. Ronaldo, ele pedia, tá ouvindo, faz um sinal, se tá ruim, se tá bom, e conversava. Você acha que isso a gente percebeu nas primeiras sessões como tudo inovação? Você acha que isso vai continuar, essa dinâmica, essa flexibilização? Como é que você vê essa questão? Vai sim. É como eu disse, todos os colegas, sem exceção, Wanderson, todos estão muito preocupados em dar cumprimento ao ideal da 9.099, que é o acesso à justiça, né? O acesso ao sistema judiciário. E nesse sentido, meu caro, todos os esforços têm sido feitos pelos juízes, pelos presidentes de turno, pelos servidores, pelos coordenadores, pela supervisão. É isso aí. Utilizam uma expressão até que dizem hoje em dia que a gente vive um novo normal. Na verdade, eu não gosto muito dessa expressão novo normal, não, sabe? Mas eu acho que é uma realidade nova. É um novo tempo, é um novo horizonte que começa a se descortinar para que a gente tenha efetivamente um sistema judiciário. Voltou agora. Consigo. Tá. O que eu dizia é que a gente vai ter um sistema judiciário muito mais humano, muito mais coeso, um sistema judiciário que seja muito mais próximo do jurisdicionado. É isso que efetivamente todos nós buscamos, é isso que nós devemos nos unir para que consigamos, sinceramente, aumentar o acesso, aumentar o fluxo de pessoas que buscam o Poder Judiciário e, melhor ainda, se isso vier de forma técnica, né? Por isso, aquela observação que eu fiz anteriormente, eu penso que já passou da hora de a gente discutir o patrocínio desses jurisdicionados por técnicos, por advogados. Eu penso que talvez seja o melhor caminho. É só fazer uma análise do que acontece no restante do mundo, sabe, Wanderson? O restante do mundo, a gente vê, principalmente em território europeu, quando a parte tem uma demanda de valor pequeno, a gente poderia nominar de pequenas causas, muitas vezes o Estado, quando eu falo Estado, é o país, ele patrocina defensores para essa pessoa. Às vezes ela ganha um percentual do valor da causa, se tiver êxito, a gente tem que repensar alguma coisa. Mas é melhor do que do jeito que está. Eu acho que do jeito que está era interessante lá em 83, quando se discutiu o primeiro diploma, que foi a 7244. Mas o mundo evoluiu, as coisas estão evoluindo. Eu acho que é o momento realmente de discutir, de se pensar na ampliação dos direitos de todos os cidadãos. Entendi. Carlos, a gente infelizmente está acabando o nosso tempo aqui. Passou e a gente quase não viu. Eu vou pedir para você falar em 2 minutinhos aqui, porque a gente tem 4 minutos, as suas considerações finais aí e fazer suas palavras. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Wanderson, de ter participado aqui. Quero realçar que eu tenho um apreço muito grande pelos advogados do Espírito Santo. Eu vejo também por parte dos advogados uma preocupação muito grande. Eu penso que nós somos atores, embora em lados distintos da relação processual, né? Mas todos nós temos uma única preocupação. É a preocupação de que haja justiça plena, que haja acesso ao sistema judiciário. E é nesse sentido, então, que eu finalizo a minha fala, sabe? Eu acho que tudo isso que a gente viu, desde aquela Constituição de 34 até os dias atuais, repara que é um processo gradativo de amplificação, de ampliação de direitos, né? De consecução de direitos, justamente de se dizer ao mundo todo, ao mundo jurídico, aos jurisdicionados, aos cidadãos, que há um sistema que funciona, que há um poder judiciário preocupado justamente com que a justiça seja atingida
E isso não acontece se não tivermos juízes, advogados, todos eles irmanados num único objetivo. É isso, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui trocando essa ideia com vocês. Eu que agradeço, Carlos, a disponibilidade, a atenção de sempre. Você, como magistrado, sempre muito atencioso aos advogados. Eu posso afirmar isso pela meu trato com você durante todos esses anos, no exercício eu lá na OAB de Vila Velha, agora no Conselho Estadual. Você sempre muito atencioso, sempre disposto a nos ajudar, nos auxiliar no que for preciso, desde a época que você foi diretor do Fórum de Vila Velha, sempre muito atencioso às necessidades. E assim, eu vejo que todo mundo que participou, eu acredito que tenha gostado muito. E queria agradecer também a presença de todos os advogados aqui. Eu não sei quem está presente, todos os servidores, eu não sei se tem algum magistrado aqui, mas eu queria agradecer a todos vocês. Mais uma vez, esse espaço da ESA é um espaço muito bom para que possa ser feito esse bate-papo. Parabenizar a ESA pela essa iniciativa, a OAB também, e dizer que o trabalho está sendo feito e espero que essa pandemia passe o mais rápido possível para que nossas vidas voltem a um pouco do que era antes, né? Afinal de contas, a gente está nessa quarentena já prolongada e a gente não vê a hora de sair de casa e poder ter um contato mais presencial. E, Carlos, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar aqui, eu vou deixar a live gravada aqui, vou salvar, vai ficar disponibilizada por 24 horas. E é isso. Obrigado a todos. Quem gostou, dá o coraçãozinho aí, porque isso que é importante para poder, como é que fala? Para poder ter uma visibilidade maior, tá bom? E saiba que a gente está à disposição também. Aos advogados também, quem quiser meu contato. Eu sou presidente da Comissão de Juizados Especiais e lá na UAB vocês têm meu contato todo. Obrigado e estou à disposição de todos. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua disponibilidade. Parabéns pela excelente aula que você nos deu. Que isso. Boa tarde. Meu cara. Bom dia a todos, né? Afinal de contas, a gente vai almoçar ainda. Um grande abraço. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.